Existe um antigo provérbio entre os povos eslavos que diz: mesmo de uma ovelha com sarna ainda dá para tirar um punhado de lã. É uma forma de consolo que se usa quando alguém se envolve em um negócio meio suspeito, mas precisa pelo menos garantir um lucro mínimo. A ideia é: a ovelha foi uma decepção, mas pelo menos essa pouca lã ainda serve para alguma coisa. Na ensolarada Austrália, essa maneira de pensar foi adotada ao pé da letra. Mas, nesse caso, não estamos falando de uma única ovelha, são milhões delas. E isso significa uma montanha de lã se acumulando, o que levanta a grande questão: como usar toda essa lã da forma mais lucrativa possível? Engenheiros e agrônomos encontraram a resposta. Porque a lã, vejam só, não serve apenas para ser afiada. Mas espera aí, calma. Antes de continuar, você já se inscreveu no nosso canal? Se ainda não fez isso, aproveite agora e se inscreva rapidinho. E então, o que será que os australianos fizeram com toda essa lã? Não vão me dizer que enterraram no chão de verdade, né? Fala pessoal, aqui é o Pipa. E vamos começar! A criação de ovelhas na Austrália. A ovelha é praticamente o único animal criado não apenas por causa da carne ou do leite, mas também pela produção da sua lã. Nesse setor da pecuária, China e a Austrália vêm ocupando há anos uma posição de liderança sólida e indiscutível. Pode-se dizer que esses dois países dividiram entre si os dois principais ramos da criação de ovelhas. Na China, que segundo os dados mais recentes possui um rebanho de 138 milhões de ovelhas, a demanda está concentrada principalmente na venda da carne. Exportando carne de cordeiros jovens, a China é responsável por cerca de 30% da oferta mundial desse produto no mercado global. A Austrália, embora fique um pouco atrás da China, mantém com orgulho o segundo lugar em número de ovelhas. No ano 2000, a Austrália tinha cerca de 120 milhões de ovelhas em seu território. Desde então, esse número caiu levemente e hoje gira em torno de 110 milhões. Para um país com população pequena como a Austrália, isso representa uma quantidade enorme. São 5 ovelhas para cada habitante. Mas, mais importante do que o número de ovelhas é como elas são aproveitadas. Enquanto a China concentra sua indústria na produção de carne, a Austrália se destaca pela produção de lã. Considerando esse foco, a Austrália é sem dúvida a maior referência mundial na produção e exportação de lã de alta qualidade. E é impossível falar de lã australiana sem mencionar as raças de ovelhas famosas do país. As ovelhas de pelagem densa e felpuda que vemos hoje foram trazidas no século XVIII da África do Sul. No início, elas eram criadas nas regiões orientais, mais desenvolvidas e urbanizadas, mas com o tempo os rebanhos foram sendo levados para o interior do país e para os planaltos do oeste. Foi a partir da ocupação dessas áreas que a Austrália passou a ser chamada de a Terra das Ovelhas. Essas regiões acabaram se tornando conhecidas pela criação da raça Merino. A Merino é uma raça de ovelhas de lã fina, famosa por produzir uma lã de altíssima qualidade, valorizada no mundo todo. Mas o que impressiona nas ovelhas australianas não é apenas a qualidade da lã, e sim a quantidade absurda que elas produzem. A Merino, que é a raça mais comum no país, chega a produzir, em média, o triplo de lã em comparação com outras raças. Por isso, a Austrália acumula uma série de recordes em tosquia, sendo que o maior deles é de incríveis 40 quilos de lã. Mas, para chegar a esse ponto, a ovelha em questão teve que passar mais de 6 anos correndo pelas pastagens sob o calor escaldante do clima australiano. E é aqui que entra o segundo ponto essencial dessa história. Estamos falando do clima e das condições geográficas da Austrália. O ambiente da criação de ovelhas na Austrália. O meio ambiente natural da Austrália foi um dos fatores mais decisivos para o desenvolvimento da criação de ovelhas no país. É sabido que a criação de bois e búfalos depende de vastas áreas cobertas por pasto verde viçoso, algo típico de regiões com clima ameno. Um bom exemplo disso é a Argentina, um dos principais produtores de carne bovina do mundo, que possui exatamente essas condições.
Em contrapartida, as ovelhas são muito menos exigentes do que os bois na hora de se alimentar. Não é raro ver ovelhas encontrando pasto até mesmo em terrenos que já foram completamente devorados pelo gado. Além disso, a criação de bois, que seriam os concorrentes naturais das ovelhas, nunca foi realmente forte na Austrália. Mas o mais importante de tudo é que, de modo geral, praticamente todo o território australiano funciona como pasto ideal para ovelhas. Com seus imensos 7,5 milhões de quilômetros quadrados, o país tem espaço de sobra para soltar literalmente milhões de cabeças de ovelhas pelos campos. No entanto, esse solo, se não for cuidadosamente preparado, praticamente não serve para a agricultura. O clima quente e seco favorece a erosão causada pela água e pelo vento, acelerando o processo de desertificação. Ou seja, primeiro a terra se transforma em um tipo de semideserto e com o tempo vira um deserto de verdade, onde nenhuma planta cresce. A situação é tão severa que cerca de 2/3 do território australiano foi oficialmente considerados totalmente impróprios para a agricultura. No mundo todo, esse tipo de solo representa cerca de 22% da superfície terrestre, mas a Austrália ainda está abaixo da média, até mesmo dentro dessa categoria. Só que nem tudo é desvantagem. O clima quente e seco pode não ser o ideal para o ser humano ou para as plantações, mas é excelente para a saúde das ovelhas. É claro que, para animais grandes, os cultivos agrícolas feitos nesse solo pobre não seriam nem de longe suficientes, mas para animais menores, como ovelhas e cabras, são perfeitamente adequados. No fim das contas, não parece que é a própria natureza quem está mostrando o caminho para resolver esse problema? E a Austrália, com muita inteligência, soube aproveitar essa chance como ninguém. O aproveitamento da lã. A Austrália foi um dos primeiros países do mundo a ter a ideia de usar a lã como forma de melhorar o solo. Agora imagine, se uma única ovelha pode produzir entre 50 e 70 quilos de lã ao longo dos seus 14 anos de vida, dá para imaginar quanto isso representa com um rebanho de 110 milhões de ovelhas? É uma quantidade simplesmente absurda. E principalmente quando falamos da lã da raça merino australiana, que gera uma produção gigantesca. A lã das ovelhas merino é considerada a mais macia e agradável ao toque do mundo, o que há bons motivos para isso. A lã e os tecidos de lã produzidos na Austrália são exportados para a maioria dos países do mundo e usados na confecção de roupas de alto padrão. Mas é aqui que começa o problema. Mesmo essa lã de altíssima qualidade teve seu último grande pico de vendas em 2019, quando o preço chegou a cerca de 2.200 dólares australianos por 100 quilos. Depois disso, a demanda por lã australiana despencou. Em 2021, o valor caiu para 800 dólares e só em 2025 voltou a subir, chegando a 1.240 dólares. Como resultado, houve uma superprodução de lã no país e alguma providência precisava ser tomada. E ficou claro que tanto vender a lã abaixo do custo quanto estocá-la em galpões esperando uma valorização, nenhuma dessas opções trazia lucro. Foi por conta dessa situação que a lã passou a ser usada como fertilizante. Ou seja, os australianos decidiram não tratar a lã como lixo, mas sim encontrar o uso mais inteligente e eficiente possível para ela. Para isso, criaram uma máquina especial que transforma a lã em pequenos grânulos. E quando os pesquisadores foram analisar, descobriram que esses grãos funcionam como um tipo de absorvente natural super especial, capaz de reter uma quantidade de água maior do que a do seu próprio peso. Quando colocados no solo seco, esses grânulos vão liberando aos poucos a água que retém, ajudando a equilibrar naturalmente a umidade do solo. Esse comportamento é muito parecido com o que acontece com substâncias como a zeólita ou a bentonita. Ambos são minerais que também atuam como absorventes naturais no solo. Assim como esses minerais, a lã também se decompõe em componentes que interagem quimicamente com os elementos do solo. Em cerca de 6 meses, esses grânulos se decompõem por completo, liberando carbono 50%, nitrogênio 14,6%, enxofre 5% e outros elementos úteis como cálcio, magnésio e ferro. Além de fornecer água e minerais, esses grãos de lã aumentam a porosidade do solo, o que facilita o crescimento das raízes das plantas. E ainda tem outro efeito: afastam caramujos e lesmas das plantas.
Isso acontece porque os grãos conservam minúsculas fibras pontiagudas, que esses bichinhos simplesmente não conseguem atravessar. O efeito desses grânulos é muito parecido com o da tradicional cobertura de casca usada em volta das plantas para manter a umidade e a melhorar a estrutura do solo. Um dos melhores resultados foi obtido quando essa cobertura de lã foi aplicada em pés de ameixa. Misturando a lã com o amido de milho, a produção de ameixas aumentou 37% e o tamanho dos frutos cresceu 48,9%. E quando a lã foi usada em plantações de morango, a diferença de temperatura no solo caiu de 2 a 3 graus e a umidade foi preservada mesmo em períodos de seca. Ou seja, transformar a lã em grânulos resolveu de forma prática a questão do aproveitamento da lã de baixa qualidade ou dos restos de tosquia. Mas ainda havia outra dúvida: o que fazer com cobertores e suéteres de lã com defeito, ou com produtos 100% de lã, que mesmo fora dos padrões, não eram exatamente lixo? Jogar esse tipo de coisa fora sai caro, sem falar no desperdício de matéria-prima e todo o trabalho envolvido na fabricação. A solução foi misturar esses produtos com lã bruta e resíduos orgânicos comuns. Cobertores defeituosos, lã pura e restos de comida foram todos colocados juntos dentro de grandes tanques, onde eram misturados e esse composto precisava ser revolvido pelo menos uma vez por semana. Depois de preparado, o material passava por uma análise rigorosa para garantir que não houvesse traços de metais pesados, agrotóxicos ou outras substâncias tóxicas, e também para verificar se estava dentro dos padrões australianos para compostagem. Os testes foram positivos em todos os aspectos e o composto à base de lã foi oficialmente aprovado. Além dos grânulos e do composto, a Austrália começou recentemente a produzir também fertilizante líquido feito à base de lã. Esse fertilizante pode ser transportado em garrafas ou galões comuns, já que não apresenta nenhum tipo de toxicidade. E o mais prático de tudo, esse líquido pode ser aplicado diretamente no solo com pulverizadores normais. A ideia de usar a lã para aumentar a produtividade agrícola e transformar as vastas áreas secas do país em terras férteis tem um enorme valor estratégico para a Austrália. Essa forma de aproveitamento da lã cria uma conexão direta e muito orgânica entre a criação de ovelhas e o cultivo de alimentos. Ou seja, quanto mais ovelhas existem, mais lã é produzida. E quanto mais lã houver, mais fertilizante pode ser fabricado, e com isso o solo se torna cada vez mais fértil. E se o solo melhora e os campos ficam mais ricos, a criação de ovelhas também se expande. Por isso, a atitude dos australianos de enterrar lã no solo está longe de ser um desperdício. Na verdade, ao fazer isso, eles estão transformando terras estéreis em campos férteis e cheios de vida. Se você curtiu o vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Muito obrigado por assistir até o fim. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!